Graças e paz a todos, amém? Você veio com expectativa, meu irmão? Nós temos que vir com expectativa. O nosso Deus é vivo, Ele é poderoso, Ele está pronto para receber o nosso melhor. O que é o nosso melhor? A nossa adoração. Nós não viemos aqui para ver o irmão da direita e nem da esquerda, apesar que nós amamos, mas nós viemos aqui a prestar um culto com entendimento. Eu vim com muita expectativa hoje no meu coração, porque eu creio que Deus tem uma palavra para a minha vida. Aleluias, glórias, glórias. Pastor Marcos, um pastor querido, um irmão, Deus me deu esse presente. Pastor da tenda da família, está sob a liderança do pastor Josué Gonçalves, faz um trabalho lá no Jardim Helena, tremendo, homem de Deus. Ele está dando essa honra para nós, né? Está aqui ministrando as nossas vidas. Pastor, Deus lhe abençoe. Estamos muito honrados, a comunidade bíblica Aliança está honrado da sua presença nesta noite, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Vocês estão bem? Eu vou pedir licença para o pastor Cláudio aqui. Primeiro eu quero já agradecer a oportunidade que o pastor Cláudio nos deu de estar aqui assumindo essa tribuna. E também ao meu amigo, né, pastor Cláudio também. Um Cláudio já é bom, dois é bom demais, né? Quero louvar a Deus pela tua vida, a vida da pastora, das suas filhas, do pastor também, da pastora, da sua família. Muito obrigado pela honra de estar aqui nessa noite. Eu sei que é uma grande responsabilidade. Mas já que me deram a oportunidade, a liberdade, e eu já fiquei feliz, porque quando eu cheguei aqui eu já vi que essa igreja aqui é uma igreja cristocêntrica. Isso é maravilhoso. Eu já vi a cruz aqui no centro, né, desta casa. Eu me ative muito aos louvores que leva Cristo como centro de todas as coisas, porque realmente Ele é. Amém, queridos? Eu estou aqui para adorar ao Senhor. Eu estou aqui para engrandecer o nome de Jesus, porque Ele está acima de todo nome. Amém, queridos? Então, como eu tenho liberdade, porque eu estou na casa do Pai, né? E quando nós estamos na casa do Pai, irmão, nós colocamos o pé na porta, nós abrimos a geladeira, sim ou não? Nós temos liberdade. E lá na igreja, irmãos, quando eu pergunto para os irmãos, e eu tenho esse costume, né, de perguntar como os irmãos estão, eles já sabem como responder. Por quê, pastor? Por que dessa dinâmica? Porque a Bíblia diz que a palavra que sai da nossa boca, irmão, pode gerar bênção ou maldição. Sim ou não? E quando nós declaramos essa verdade, que talvez não seja muito a tua verdade no dia de hoje, porque você pode estar passando por alguma situação difícil aí e falar assim, mas eu não estou bem, pastor. Mas hoje você vai profetizar, em nome de Jesus. Então eu vou perguntar de novo, você vai ver que vai ficar bem melhor. Eu vou perguntar de novo se vocês estão bem. E você vai assim com muita fé no coração. Pastor, não estou com tanta fé assim não hoje. Vai pela minha fé. Ou melhor, vai pela fé do pastor Cláudio, que ele está cheio de fé aqui. Fez uma oração aqui, abençoada, né? Mas vai pela nossa fé. Então eu vou perguntar de novo e você vai falar com muita alegria, assim, com muita certeza. Eu estou bem. Amém? Vamos combinar assim? Vamos ver se dá certo? Amados, vocês estão bem? Eu estou bem. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Não falei que ia ficar melhor? Amados, eu sou o pastor, como o pastor já apresentou, sou o pastor Marcos Brandão, né? Sou casado há 26 anos com a pastora Elisa. Eu dou muito trabalho para ela, com certeza. Ela também não fica atrás. Ela dá um pouquinho de trabalho para mim. Mas nós nos amamos. Eu sou pastor da igreja Família Debaixo da Graça.
ao qual o presidente é o pastor Josué Gonçalves. Quem conhece o pastor Josué Gonçalves aí? Quem já viu a ministração do pastor? O meu pastor, ele é um terapeuta familiar, né? É um pastor que tem, graças a Deus, feito uma grande diferença nessa nação, falando para famílias, né? Nós temos um programa lá na Rede TV, aos sábados, e tem sido assim uma bênção na vida de centenas de famílias no Brasil. E o Senhor, né, me deu a alegria e a honra de servi-lo ao lado desse homem de Deus, né? É muito interessante porque quando eu conheci o pastor Josué, eu estava numa crise no meu casamento. Com 9 anos de casado, na igreja, servindo a Deus. E eu, irmão, amo servir a Deus. Eu sempre amei servir a Deus. A minha esposa sempre amou servir a Deus, pastor. Mas nós não estamos livres, irmãos, por sermos servos do Senhor, estarmos na igreja, de não passarmos por algumas adversidades. E eu passei uma crise no meu casamento. E infelizmente naquele tempo, não se falava muito sobre relacionamento. Não pregava-se muito sobre a questão da família, do casamento. E um dia eu cheguei desesperado numa loja evangélica e disse: você tem aí alguma coisa que fale sobre casamento, sobre crise conjugal? E aquele moço me vendeu um DVD do pastor Josué Gonçalves. Levei aquele DVD para casa, assisti e deixei ele em cima da rack, né? Naquele tempo lá nós tínhamos aquela rack, né? Na sala. E eu deixei ali porque eu não estava falando com a minha esposa e nem ela comigo. E ela assistiu de manhã. Eu assisti de noite, fui trabalhar. E aquela palavra falou tanto ao meu coração que na volta do trabalho eu passei naquela livraria de novo e peguei mais 3 DVD. E depois eu passei lá de novo e peguei mais alguns DVDs. E através da palavra do pastor Josué, meu casamento foi curado. Palavra de Deus, através da boca dele, o meu casamento foi sarado na sala da minha casa. E eu nunca imaginei que eu ia conhecer o pastor Josué. Estava muito distante de mim. Mas como Deus é bom para mim, os anos se passaram. E um dia, um amigo me chamou para ir lá em Bragança Paulista visitar um outro amigo. E eu fui com ele. E chegando lá, entramos naquele condomínio. Chegamos à porta da casa. E quando se abre a porta, era o pastor Josué abrindo a porta para nós. E ele olhou para mim, eu quase desmaiei, porque realmente eu acredito nisso, irmãos, que tem homens que nos inspiram. Amém? Eu não idolatro homem não, viu, irmão? Mas tem homens que nos inspiram. Você precisa aprender isso nessa noite. E esses homens que nos inspiram é aqueles que nos fazem amadurecer, crescer, aprender, viver novas coisas. E quando ele abriu aquela porta, ele disse assim: boa noite, amado. Ele fala mais ou menos assim. E eu não acreditei. Mas enfim, ele nos chamou para entrar. Ele nos chamou para a cozinha e ele fez questão de fazer o café para a gente tomar. E eu fiquei impressionado com a humildade dele e com o amor que ele tem pelas vidas. Enfim, estamos aí juntos para a glória de Deus, trabalhando e servindo ao Senhor. Hoje nós temos a primeira casa de recuperação de casamento do Brasil. Porque esse desafio ele também me fez. Ele falou: você sabe por que você está aqui? Eu falei: não. Porque eu ouvi falar de você, Marcos, do seu testemunho,
do seu trabalho com casais. E o Senhor, algum tempo atrás, estava no Rio de Janeiro, no hotel, orando ao Senhor. O Senhor falou: eu quero que você construa uma casa de recuperação de casamento. E nós já temos o terreno, ele disse para mim, uma área de 70 mil metros quadrados. E nós queremos ali construir aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu preciso de pessoas, eu preciso de conselheiros para essa casa. E para a glória do Senhor, hoje essa casa é uma realidade. Lá em Bragança Paulista. E nós temos atendido assim dezenas de casais do Brasil inteiro lá. Realmente, aquela terra é uma terra de avivamento. Tem avivado casamentos. Pessoas têm entrado lá, casais destruídos, e o Senhor tem restaurado. Para a glória do nome do Senhor. E é tão interessante, amados, que muitos chegam lá separados, literalmente. A mulher chega primeiro, o marido um pouco depois. Ou chegam sem se falar, eles chegam lá na quinta-feira e saem no domingo, depois do almoço. E quando eles chegam lá, tem a janta, né? Porque chega o pessoal do trabalho, cansado. E quando é a primeira janta, parece um velório. Eu nunca vi um negócio daquele, irmãos. Aquele silêncio, sabe? Aqueles maridos com a cara feia, aquelas mulheres com as caras de maracujá azedo, assim, uns negócios esquisitos. Mas ao passar dos dias, das ministrações, dos aconselhamentos, nós vemos realmente casais se rendendo à verdade da palavra do Senhor, se rendendo à vontade soberana do Espírito Santo. E como eu disse, nós temos tido assim centenas de testemunhos. Então, ore por nós. Ore pelo nosso ministério. Nós precisamos das orações de vocês. Amém? Mas eu sei que vocês vieram aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor tem uma palavra para você hoje. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 39. Salmo de número 39. E enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu quero te dizer que eu, falando com Deus sobre estar aqui nessa noite, é uma quinta-feira com propósito, e isso é poderoso, porque nós precisamos ter propósito na vida, irmão. Se você não ter propósito, você não sabe para onde vai. Muitas das vezes você não sabe nem o que você está fazendo. Tem que ter propósito. Hoje eu falei com uma amiga de infância que mora lá em São José do Rio Preto. E eu e minha esposa, nós acompanhamos ela há muito tempo. Problema no casamento, depressão e tantas coisas que aquela mulher já sofreu. Tentou suicídio 3 vezes. E hoje conversei com ela, ela disse assim: eu estou feliz demais, pastor. Eu estou realizando, eu estou conquistando, eu estou fazendo. Por quê? Porque ela descobriu o propósito que Deus tinha na vida dela, na área profissional. O marido a abandonou, deixou ela sem nada. Um camarada tinha muitas posses, mas tudo que ele tinha, ele sempre colocava no nome do pai e dos irmãos. Ele não tinha nada no nome dele. E metade da cidade, literalmente, irmãos, de comércio é dele. Metade da cidade é uma cidade do lado de São José do Rio Preto. E a família domina a cidade. E deixou ela sem nada. E ele disse para ela: se você quiser comer, se você quiser continuar morando aqui, para comer você tem que me pedir. E nós começamos a orar com ela e trabalhar com ela. E ela falou: não sou capaz, dona de casa a vida inteira, nunca trabalhou, nunca precisou trabalhar. Mas nós começamos a trabalhar com ela, orar com ela, mostrar para ela que Deus tinha um propósito na vida dela. E um dia ela falou para mim assim:
eu descobri que eu quero ser terapeuta ocupacional. Eu vi um pouco do que se representa assim, uma terapeuta ocupacional, mas eu não tenho dinheiro para fazer a matrícula e eu não tenho dinheiro para pagar os primeiros meses da faculdade. Eu estou dizendo isso aqui, irmão, para a glória do nome do Senhor. Eu falei com a minha esposa e nós decidimos semear naquela terra. Diga comigo assim: a semente sai da minha mão, mas não sai da minha vida. Você entende essa verdade, irmão? A semente sai da tua mão, mas não sai da sua vida. Quando você semeia aqui na casa do Senhor, e essa terra é boa, diga comigo, essa terra é boa. É a melhor terra para semear. Mas eu e minha esposa semeamos na vida daquela moça por 6 meses. Até ela conseguir um trabalho, alguma coisa. E hoje ela é uma terapeuta. E ela falou para mim assim: eu estou em 2 empregos, eu sou outra mulher. Eu descobri o meu propósito. Então, irmão, quando você vem aqui numa quinta de propósito, você tem que saber porque você vê, meu querido. A Bíblia diz que nós não recebemos muitas das vezes porque pedimos mal. Não sabemos pedir. Então nós precisamos entender o propósito por que estamos aqui. Mas eu meditando e orando, falando com Deus: Senhor, eu quero que o Senhor traga uma palavra para me levar à igreja, porque eu não quero ir lá cumprir um protocolo. Eu não vou lá para isso. Eu vou lá para adorar o teu nome. Eu vou lá para engrandecer o teu nome. Eu vou lá, Senhor, porque eu entendo que eu não sou pastor de uma denominação. Eu sou pastor do reino. Aleluia. Eu sou pastor do reino. E aí, irmão, eu fui fazer o meu devocional, porque crente faz devocional, irmão. Fala para o irmão bonitão que está do seu lado com o maior respeito. Fala assim: irmão, não sei se você sabia, mas crente faz devocional. E aí o Senhor me deu esse texto e eu quero compartilhar com você. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Rapaz, todo mundo vai para o céu aqui. Só tem anjo nessa igreja. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém, mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Isso Davi falando. Meu coração ardia-me no peito. E enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desde os meus dias, o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, hei de esperar. Minha esperança está em ti. Diga: minha esperança está no Senhor. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um motivo de zombaria dos tolos. Estou calado. Não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá
e deixe de existir. Querido, olhando esse texto, Davi escrevendo, eu entendo aqui que Davi estava passando uma crise, ou ele estava em crise. E quantos de nós passamos por crises? Talvez você veio aqui nessa quinta-feira, depois de trabalhar muito essa semana, talvez ser afrontado dentro de casa, fora dela, decepcionado com pessoas, porque muitas das vezes eu e você depositamos a confiança em pessoas, e pessoas falham. Então talvez você está aqui hoje vivendo um tempo de crise. Então eu creio que o seu propósito é passar por essa crise, é vencer as suas batalhas, é sair daqui vencedor, sim ou não? Diga assim: eu sou mais do que vencedor. Diga assim comigo: o céu não está em crise. Deus está no controle. Eu creio em milagres. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, Jesus, Jesus. Querido, o que eu quero te dizer nessa noite, a palavra que o Senhor, que o Espírito Santo me deu é essa. Hoje nós vamos atravessar a crise ou as crises da nossa vida juntos nesse lugar. Eu estou profetizando na tua vida, irmão. Recebe aí, porque eu não vim aqui brincar. Para falar a verdade, pastor, e eu preciso falar a verdade porque crente fala a verdade. Era para mim estar na estrada hoje. Pastor nem sabe. Mas eu estou, né? Com a viagem marcada. E no meu cronograma, eu ia sair meio-dia do escritório hoje. E era talvez para me estar chegando no meu destino. Mas eu recebi um convite desse homem de Deus. Desse santo homem de Deus. E eu não pude deixar de atender, irmão. Sabe por quê? Porque um dia eu pedi para Deus o seguinte. Eu falei: Deus, eu tenho percebido que quando as pessoas não temem ao céu, não temem ao Senhor, quando as pessoas infelizmente deixam o diabo trabalhar na vida dela e é usado por Satanás, eu tenho a impressão que Satanás prepara pessoas piores do que ele para deixar ele pior ainda. Sim ou não? Aí eu falei: mas Senhor, peraí. Porque o céu é justo. Eu acredito que se eu buscar seguir a tua palavra com retidão, apesar das minhas falhas, mas se a intenção do meu coração realmente for te servir melhor e ser um homem melhor, irmão, e eu quero dizer para você que todos os dias eu digo para Deus: Senhor, me faz melhor do que ontem. Deus se encarrega de colocar também homens melhores do que eu para me ensinar, para me inspirar, para me motivar. E sinceramente, irmãos, com toda humildade no meu coração, Deus conhece isso. O pastor Cláudio tem sido um desses homens. Porque é muito fácil, irmão, nós sermos crente aqui, ó, nesse culto. Porque vocês, como eu disse, têm cara de anjo. Eu olho daqui, essa igreja bonita, povo bonito. Fala: Jesus, esse povo é cheio de Deus, é cheio do teu Espírito. Isso é poderoso. Mas, irmão, difícil é lá fora. E eu posso dizer porque eu já vivi situações com esse homem fora igreja, e eu vi, ou eu enxerguei o caráter que o Senhor colocou na vida dele. E isso é muito bom.
Não é palavras, irmão. É atitude. Deixa eu te falar uma coisa importante. Eu estou deixando o pastor Espírito Santo me usar aqui, viu? Eu tenho liberdade. Amém? Você sabe, irmão, o que Jesus mais anseia ver nesses últimos tempos? Em nós? Verdade. Integridade. Maturidade. Diga, hoje eu vou crescer um pouco mais. Mas nós estamos aqui para atravessar as nossas crises. E nós precisamos ter uma consciência nessa noite. As nossas crises, irmãos, podem piorar. Você sabia disso? Apesar de saber que vai melhorar, pelo poder da palavra de Deus, mas ela pode piorar. Como, pastor? Conforme as suas atitudes. Porque conforme a sua conduta, o que você está vivendo pode piorar e pode melhorar. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Mas Deus, Ele faz acepção de atitudes. Presta atenção. Salmo 34:15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Diga assim: meu Deus me vê e me sente. Aleluia. Seu Deus amado hoje te vê e te sente. Ele não está indiferente do que você está vivendo nessa noite. Não está. As suas aflições, irmã, nunca passarão a largo de Deus, batido. Deus não está me vendo, Deus não está sentindo, Deus não está. Não, Ele vê todas as coisas. E por algum momento eu entendo que talvez Davi, ele achou que Deus tinha esquecido um pouquinho dele. Mas quando eu leio esse texto, eu vejo algumas verdades desse texto. Porque lá na frente nós vamos ver um outro homem. E o versículo 1, ele diz assim: olha, eu disse, vigiarei a minha conduta, e não pecarei em palavras. Porém, mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. O que Deus está dizendo para nós que nesse tempo, ou no meio dessa crise, irmão, uma das coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos vigiar. Diga, vigiar. Vigiar para quê, pastor? Para não cair em murmuração. Porque Davi aqui estava na presença dos seus inimigos, de ímpios. Ele diz aqui, ó, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Ou seja, eu preciso vigiar para não dar munição para o inferno. Irmão, e quantas vezes nós estamos em crise e não vigiamos? E murmuramos, sim ou não? É só lá na minha igreja que eu pastorei, né? Que tem uns murmuradores lá. Aqui não tem, graças a Deus. Mas lá onde eu sou pastor, irmão, tem umas bênçãos lá. Que enquanto está tudo bem, ele está lá sorrindo, dando glória a Deus. Limpa o banheiro da igreja. Liga para o pastor para saber se o pastor está precisando de alguma coisa. Está tudo lindo.
Mas quando começa a crise, e a Bíblia diz que o dia mau vem para todo mundo, ou seja, nem eu e nem você estamos livres desse dia, o cara começa a chutar cachorro, começa a murmurar, começa a reclamar. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, olha, se você quer sair dessa crise nessa noite, se você quer sair vitorioso nessa noite, nesse lugar, vigie com a sua boca e com as suas conversas. Vigie com a sua boca para não cair no pecado das palavras. Irmão, você crê que Jesus está aqui? Que Ele quer mudar a sua história? Ele está nos ensinando, porque a Bíblia também diz que Ele, muitas das vezes, Ele tem que puxar a orelha daquele que Ele ama. E Ele conhece a nossa limitação. Presta atenção. Nós cristãos, amados, vacilamos muito nessa área. Demais, 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 demais. Nós, nos momentos de crise, muitas das vezes nós abrimos a nossa boca e pior, na frente das pessoas erradas. Vigia, irmão. Vigia. Para de reclamar. Para de reclamar. Ninguém vence problemas reclamando. Diga comigo, ninguém vence problemas reclamando. Não dá. Querido, você sabia que a Bíblia ensina que quanto mais reclamamos, menos força temos? Você sabia disso? Quanto mais reclamamos, menos força nós temos. Olha que interessante, amado. Presta atenção. Você já viu algum rato parar para reclamar? Já viu algum rato reclamando de alguma coisa? Ai, que vassoura grande. Olha o tamanho do cabo. Ela vai me pegar. Já viu? E como é difícil você pegar um rato, não é verdade? É verdade. Até com rato a gente aprende. Essa é a verdade. Presta atenção, querido. Se você vacila no dia da dificuldade, a sua força será limitada. Diga assim, nessa noite, eu vou focar em Jesus. Eu vou focar na cruz. A definição de murmuração é falar para quem não resolve. Então, quando você murmura, você fala para quem não vai resolver nada. Irmão, se nós não vigiarmos a nossa boca na hora da crise, você só terá que lamentar depois. Presta atenção nisso. Se você não tiver nada bom para falar, fica quieto, irmão. Por favor. Mas Davi continua falando, versículo 2. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Aqui eu vejo um Davi agora interiorizando a sua indignação. Ele estava indignado, pastor, com a situação que ele estava vivendo. Davi aqui já estava entrando numa depressão. Você sabia, irmã, que a depressão vem de sentimentos não colocados para fora? Presta atenção, amados, nisso. Depressão vem de sentimentos não colocados para fora na hora certa com a pessoa certa. E infelizmente é uma das doenças do século.
Diga misericórdia, Senhor. Querido, se você se fechar no problema, não vai resolver nada. Davi estava ali tentando resolver algo que não estava no controle das suas mãos. E quando você não coloca o problema nas mãos certas, a tendência é piorar. Irmão, sabe o que o inimigo da nossa alma, Satanás, quer? Infelizmente tem muitas vezes conseguido dentro da igreja isolar as pessoas, pastor. O pastor todo preocupado, pastor, porque a nossa responsabilidade é grande, preocupado com as suas ovelhas, aí chega, ô irmão Joãozinho, tá tudo na bênção? Tá tudo na bênção. Você tá bom, meu filho? Você tá boa, minha filha? Tudo bem. Só que está vivendo uma crise. Irmãos, graças a Deus nós estamos no melhor lugar. E graças a Deus tem homens e mulheres de Deus aqui que estão prontos para abençoar a tua vida. Então não fiquem interiorizando tudo, não a sua indignação com a sua vida, com o que você está vivendo, com esse tempo de crise que você está vivendo. Abra sua boca para a pessoa certa. Para a pessoa que tem vida para derramar sobre a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. E ele continua, versículo 3 e 4. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, mostra-me, Senhor. Diga, mostra-me, Senhor. Terceiro segredo para a gente sair dessa crise. Conte para Deus, irmão, as suas dores e os seus temores nessa noite. Fale para Deus. Diga para Ele. Davi disse que não estava mais suportando aqueles problemas e que o seu coração estava pegando fogo. Mas aí, amados, nós observamos dentro desse texto Davi fazendo algo curioso. Observa aqui Davi meditando. Diga, meditação. Ele trocou aqui a murmuração pelo desabafo. Isso é lindo, irmão, porque ele estava falando com Deus, não estava falando comigo, não. Ele parou de murmurar para Deus e começou a desabafar com Deus. Pastor, eu posso desabafar com Deus? Você deve, irmão. Ou você acha que eu sou um super-homem? Que eu não desabafo de vez em quando com o mestre? Que eu entro lá no meu quarto de guerra, que é a minha sala lá no escritório, e sento lá e começo a desabafar com Deus. Tá difícil, Jesus. Tá pesado. Deus está aqui. Deus está nessa casa. Tá pesado, Senhor. Tem misericórdia de mim. Diga, Deus é poderoso. Irmão, e daqui eu enxergo que à medida que Davi está meditando, está falando com Deus, está desabafando com Deus, o coração dele começa a se abrir. Começa a dar lugar para o Espírito. E ele começa a falar com Deus. E ele começa a compreender a sua fragilidade. Ele começa a compreender que a vida é curta demais para que a gente se apegue em coisas tão pequenas. Irmão, e quantas as vezes nós paramos de viver porque se apegamos em coisas tão pequenas. Rancores, mágoas, falta de perdão,
Ontem eu saí do escritório 00:30. Eu atendi uma família. Um casal e um filho de 18 anos. Desde as 7h. Conversei com os pais, conversei com o filho, depois os pais, depois com eles todos. O filho estava fora de casa já tinha 20 dias. Sabe por quê, irmão? Porque a mãe falou que ele estava dando trabalho demais há anos. Desde os 12 anos, ou seja, tem 6 anos. Problemas. E sabe o que ela descobriu ontem? Que algo virou uma chave no filho dela, dos 12 anos de idade. Algo que ela fez. E que não pediu perdão. E que não houve um conserto. E ela falava para mim, pastor, ele não fala o que é. Ele não fala porque ele se tornou esse menino. E para a glória de Deus, ontem ali, aquele moço, ele abriu o coração. Ele vomitou aquele lixo emocional. E o final daquele tempo foi lindo. Aquela família se abraçando e chorando igual criança. E eu também, porque eu sou chorão. Glória a Deus por isso. Irmão, diga comigo assim: a falta de perdão é o veneno que eu tomo achando que estou dando para o outro. Você entende isso? Meu irmão, talvez você está aqui nessa noite, você precise perdoar alguém. Deus está aqui. Eu sinto a graça do Senhor aqui. Joga esse lixo emocional fora. Sabe o que Davi estava fazendo aqui? Ele estava jogando o lixo emocional dele fora. E aí ele falou assim, peraí, a vida é muito curta. Ele percebe aqui que com Deus, ele precisa aproveitar a sua vida de uma maneira intensa. Aquilo começou a gerar uma reflexão em Davi. E ele começa a pensar assim, será que vale mesmo a pena eu ficar tão mal? Será que vale mesmo a pena eu ficar assim prostrado? Irmão, e olhando o texto, depois você pode ver em casa. É maravilhoso a gente ver o resultado disso. O resultado dele abrir o coração para Deus. De você nessa noite, junto comigo, abrirmos o nosso coração para Deus. E quando, irmão, nós abrimos o nosso coração para Deus e desabafamos com Deus e paramos para ouvir Deus, nós começamos a entender que realmente precisamos de Deus. Diga, eu preciso de Deus. Nós vamos sair daqui vitoriosos nessa noite. Amém. Você quer vencer os seus desafios? Você quer vencer suas dificuldades, os seus problemas nessa noite? Amém. Você quer sair daqui, irmão, com o sentimento que valeu a pena esse culto? Presta atenção. Eu estou terminando. 1 Coríntios 29:14. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Tudo vem de Deus. Para mim e para você. Querido, tem um grande autor, um grande homem de Deus, e ele tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: sua vida na terra é uma tribulação temporária. Jesus disse, e não enganou nenhum de nós, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Querido, presta atenção. Eu e você, nós vivemos
convivemos com pessoas e delas você dá e recebe. Mas a tua esperança não pode estar em pessoas, está em Deus. Irmão, e depois que Davi tomou propriedade daquilo que Deus tinha para a vida dele, no meio daquela crise, ele diz: levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Eu vou repetir. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, irmão. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Aleluia. Ele está alerta. Ele diz: o Senhor é o meu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. E no final do texto que foi lido, versículo 12 e 13, ele diz: ouve a minha oração, Senhor. Irmão, todas as batalhas da minha vida, eu travei muitas já. Eu sou o filho caçula de 8 filhos. Vivendo num bairro violento. Para ir para a escola, quando chovia, minha mãe colocava o meu conga dentro de uma sacola de arroz. E eu passava com as águas até acima do joelho. Eu olhava para mim, irmão, com 7, 8 anos de idade, eu lembro muito bem disso. E eu dizia assim: o que vai ser da minha vida? Quando eu tinha 14, 15 anos, eu nunca fui um bom aluno. Eu nunca gostei de estudar, irmão. Quando eu tirava um 6,5, eu me achava o máximo. E eu pensava assim: vou ser lixeiro. Não gosto de estudar. Talvez eu faça a 8ª série, se Deus tiver misericórdia. Já sei que eu vou viver a vida vendendo almoço para comprar janta. E se eu tiver um carro um dia, vai ser um Corcel 1. E possivelmente vai ser todo podre. Só que eu estava esquecendo que os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Eu estava esquecendo, pastor Cláudio, que apesar das circunstâncias que me cercavam, eu tinha que dizer como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 4:4: alegre-se no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. E aí, irmão, eu fui para Deus em um culto como esse. E Deus mudou a sorte da minha vida. Irmão, presta atenção. Um dia, uma pessoa que eu amo demais saiu lá do litoral de São Paulo, foi lá em casa, olhou para mim e disse para mim assim: olha, você não tem vergonha? Minha filha tinha 1 aninho de idade, a Carol, a mais velha. Sua filha, para comer banana, seu pai tem que dar, seu vagabundo. Você não vale uma dúzia de banana.
E eu, irmão, na minha limitação, correndo atrás de emprego, andando de São Miguel até a Celso Garcia, até o Brás, tentando arrumar um emprego de qualquer coisa. Mas os sonhos de Deus são maiores na minha vida do que eu podia imaginar, do que eu posso imaginar. Porque apesar de ter 43 anos hoje, ser pastor, e aconselho em ser o caçula da minha casa, hoje eu aconselho todos os meus irmãos mais velhos. E muitos deles olhavam para mim e falavam assim: isso aí não vai dar nada não, isso aí é nó cego, isso aí não vai dar nada. Deus está aqui. Fala a verdade para você, irmão. Dos meus 7 irmãos, só um acreditava em mim. Os outros, nenhum acreditava em mim, que eu podia dar alguma coisa que prestasse. Mas sabe aquele garoto, irmão, que achou que ia vender um almoço para comprar janta? Que não ia ser referência nem inspiração para ninguém? E um dia num culto como esse, eu com o sapato que eu ganhei usado, alguém olhou para mim e falou assim: usado por Deus, eu te chamei para a cabeça. Eu olhei para trás e falei: Jesus, deve ser com outro. Pior aluno da sala, não é possível, né? É outro. Eu vou fazer a diferença na tua vida. Você vai, os seus olhos vão contemplar lugares que você nunca imaginou na sua vida. Aí para ajudar, irmão, eu conheci uma moça com 16 anos de idade que a mãe fugiu do pai porque era um alcoólatra e tinha espancado ela muitas vezes, mas 3 vezes ela foi para o hospital e ficou internada. Costela quebrada, braço quebrado, perna quebrada. Um dia ela não aguentou e fugiu, veio para São Paulo. Minha esposa mais velha de 5 irmãos. Desde os 7 anos minha esposa cozinha. Porque ela tinha que cozinhar para dar comida para os irmãos. Quando tinha comida, para a mãe dela ir lavar roupa, o banheiro dos outros, para pôr comida em casa. Porque o pai dela não colocava nada em casa, era um pai de santo. Alcoólatra. Aí eu encontro essa moça, deu certo. A tampa e a panela, o fracassado e a complexada. Minha esposa não falava, irmão. Aí num culto como esse, com esse Jesus que é lindo, que está aqui nessa noite, ele fala assim: ó, eu vou mudar a história da sua vida. E olha aqui, minha filha, aquilo que os seus olhos contemplar, se você quiser, você vai ter. Aí eu falei assim: esse irmão tá doido. Esse irmão aí tá por fora. Esse aí deu uma profetada. Não conhece nós não, não sabe quem nós somos não. Diga: Jesus é lindo. Mas sabe de uma coisa, irmão? Estava um ambiente tão do céu que eu comecei a acreditar. E eu comecei a gostar daquele negócio, porque era benção. Falava de bênção, eu falei: não, eu vou começar a receber esse negócio aí. Aí eu falei: Senhor, eu sou burrinho, né? O Senhor sabe, né? Eu não me esforço muito. Mas o Senhor está falando e o Senhor faz do jeito que quer, com quem quer, como quer. E Ele está falando, eu vou... A minha alternativa aqui é acreditar. Aí eu acreditei, irmão. Aí sabe o que Deus fez comigo, irmão? E com a minha esposa? Que a gente ia fazer compra, eu pegava o carrinho de feira emprestado da minha mãe. Porque nem carrinho de feira, aquele carrinho de feira,
eu não tinha. Um sol lasquento. E eu ia lá até no da avó comprar fiado no cartão confiança. E dar glória a Deus ainda. Nós começamos a sonhar, pastor, a acreditar. E eu comecei a falar, amor, nós vamos ter uma mesa enorme para receber nossos amigos. Ela é. Aí os perturbados, porque nessa hora, irmão, aparecem uns perturbados, uns incrédulos, para dizer que tá doido. Para com isso, acorda para real. Acorda para a vida, meu. Aí os incrédulos falavam assim, meu, você tem uma... Nós tínhamos a mesa lá em casa, era uma mesa de centro, né? Mesa de centro, né? Da sala, aquela pequenininha. Era a mesa que a gente almoçava, tomava café. Mas eu comecei a acreditar. Em um culto como esse, numa palavra parecida com essa, eu comecei a me alegrar no Senhor. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Quer saber? Deus mudou minha sorte. Como, pastor? Eu não sei. Eu sei que Ele mudou. Deus virou a chave. E aí, irmão, aquele camarada que por causa da palavra de Deus começou a sonhar e começou a motivar a sua esposa, começou a sonhar, minha esposa começou a dar aquela levantada. Eu comecei a perceber, eu falei, essa mulher está mudando. Essa mulher está criando confiança, ela está acreditando no milagre. Irmão, e eu comecei a profetizar sobre a minha casa. Deus mudou a minha casa, irmão. Você acredita nisso? Deus mudou a minha história, irmão. Hoje as pessoas me chamam de empresário, irmão. Eu dou risada. Eu falo, eu sou pastor. Aí eles falam assim, não, você é empresário. Aí eu falei assim, meu filho, eu estou empresário, mas eu sou pastor. Aí, irmão, sabe o que Deus faz comigo, irmão? Eu falei, se Deus falou que eu vou olhar coisas que eu nunca imaginei. Não pode ser olhar para a Riviera de São Lourenço, Bertioga, porque aí qualquer um pode fazer isso aí. Eu quero olhar lugares que eu nunca vi. Irmão, aí Deus me dá a oportunidade, ó, de pegar a minha velhinha, que eu chamo ela de velhinha com carinho, mas não é velha não, irmão, é inteirona. Falei assim, eu vou viver os sonhos de Deus. Se o Senhor prometeu, eu estou dizendo amém. Só que me dá a condição, Senhor, porque eu sou ousado. Você sabe onde eu já levei minha mulher para jantar, irmão? Pergunta, é aonde, pastor? No hotel mais caro do mundo, irmão. Estou falando isso para a glória de Deus. Lá em Dubai. Foi a janta mais cara que eu paguei na minha vida. R$ 1.400. Eu não pago mais não. Falei para ela, eu te amo, mas uma vez só tá bom. Meu irmão, eu falei, Senhor, será que um dia eu vou pisar na Terra Santa? Já pisei lá 3 vezes, irmão. E o ano que vem eu vou de novo, porque cada vez que eu vou, eu saio de lá flutuando. Você está entendendo, irmão? Aquele menino lá que ninguém dava nada e Deus fez tudo. Aí um dia, o jornal lá de São Miguel me procurou e falou assim, nós queremos fazer uma entrevista com você. Eu falei, rapaz, eu tô chique. Entrevista? Tô ficando importante. Que entrevistar o quê, meu filho? Não, que nós estamos fazendo uma matéria sobre alguns empresários de São Miguel. E o tema é do anonimato para o estrelato. Aí chegou a repórter lá, o fotógrafo. Sua história nós ficamos sabendo. Você nasceu aqui no Parque Paulistano, pé no chão, não sei o quê. Como que você conseguiu fazer isso? Fazer mercado, construir, fazer uma construtora, ter uma imobiliária, não sei o quê. Viver o que você está vivendo. Qual que é o segredo? Aí tem a estante lá.
atrás, na frente da minha mesa, eu falei para ela assim, o segredo está ali, ó. A palavra de Deus. A Bíblia. A boca de Deus. Acredita, irmão. Acredita que Deus não te trouxe aqui em vão, não. Que Ele tem propósito em você estar aqui, mudar a sua história. Que, como eu disse, eu quero repetir só mais uma vez. Foi em um culto desse que Deus mudou a minha vida. Diga comigo assim: nunca mais. De novo, nunca mais eu vou aceitar o inimigo da minha alma, os meus perseguidores, dizer que eu não posso, que eu não vou conseguir. Você crê nisso? Eu já vou entregar para o pastor, irmão. O pastor fala demais, me perdoa pelo horário, mas a gente tem que fazer o que Deus manda. Deixa eu falar só um negócio para você rapidinho. A minha sogrinha, irmão, que sofreu tanto na mão daquele abençoado lá, o Senhor levou ela, vai fazer 1 ano, pastor. Sofreu 33 anos na mão daquele homem. Só que Deus deu oportunidade para minha esposa. Porque minha sogra nunca teve uma casa, irmão. Ela morava de favor. Eles moravam num lugar, ele não pagava aluguel, 6 meses mudava para outro. E ela orou muito tempo dizendo: Senhor, me dá um barraco. Aí você sabe o que Deus fez? Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, Deus nos deu graça para dar uma casa para minha sogra. Bonita, 3 dormitórios. Aí eu fui lá com a minha esposa, compramos móveis, tudo novo, 0. Aí nós fomos lá no Pari, que tem um tal de Pari aí, que só a graça. Minha esposa comprou tudo para ela. Prato, garfo, colher, tudo. Liquidificador, micro-ondas, tudo, irmão. Aí foi no mercado e fez aquela compra para 3 meses, encheu. E aí nós levamos a velhinha lá. E demos um culto de ação de graça. E ela viveu os 4 anos melhores da vida dela. Acredite, irmão. Deus é com você. Aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, pastor Marcos. A finalização da mensagem dele dizia cerca de... não era inspiração para ninguém. Eu era doido para conhecer esse homem. Porque é bom quando a gente ouve testemunho de pessoas assim que se dão bem na vida, né? Em todos os sentidos. Ele acabou de dizer que pagou o jantar mais caro da vida dele. E o pouco que eu conheço dele, com certeza não foi enganando as pessoas. Trabalha demais esse homem. E quando eu soube que em São Miguel Paulista teve um pastor ousado que construiu uma tenda. A igreja dele é uma tenda. Qualquer dia nós vamos lá. É uma tenda. Um dia eu estou com o pastor Cláudio dizendo: pastor, eu preciso conhecer esse homem. O pastor Cláudio olhou para mim assim e falou: é meu amigo ele. Meu Deus. Aí um belo dia, estou naqueles dias de almoço que o pastor Cláudio chama a gente para almoçar e paga. Quem chega no restaurante? Pastor Marcos. Lembra disso, pastor Marcos? E o pastor Cleito, não era isso? Aí o pastor Cláudio falou assim: olha o homem aí. Aí me apresentou assim: poxa, era doido para te conhecer, pastor. Porque histórias de homens como esse nos inspira. Mas história de homens que conseguiram conquistar e alcançar, isso nos inspira e sabe que nos ensina que nós estamos no caminho certo. Deus abençoe a tua vida, pastor Cláudio, o pastor Marcos. Obrigado pelo alinhamento da palavra que foi liberado sobre o povo dessa igreja. Tomem posse disso, isso é para vocês. Amém? Glória a Deus. Pastor Marcos, muito obrigado mais uma vez, Deus te abençoe.
Estenda as tuas mãos, que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam, sejam abençoados na prática da palavra.